Leila, a filha de Charles. Hospital Maria de Nazaré. E não é somente após a morte que o espírito recobra a lembrança do passado. Pode dizer-se que jamais a perde, pois que, como a experiência o demonstra, mesmo encarnado, adormecido o corpo, ocasião em que goza de certa liberdade, o espírito tem consciência de seus atos anteriores. Sabe por que sofre e que sofre com justiça. O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, item 11. Meu trabalho de guardião junto às famílias de Guzmán e Canalejas chegaria ao fim com a morte de Leila. Porém, continuei a dar assistência a Dom Ramiro. Ele teria seu regresso previsto em pouco mais de 12 anos, decorridos após o suicídio de sua filha. Como era espírito adiantado moralmente e estava sempre vigilante, pouco precisava de meu apoio. Por isso lá voltei apenas algumas vezes para acompanhar seu trabalho de oração. Não precisava mais manter os informes sobre meu filho Roberto, nem Leila. Então, retornei ao posto de socorro, junto à crosta terrestre, para trabalho de auxílio aos sofredores. Pedi permissão, porém, para acompanhar a recuperação de minha amada filha do coração em seu despertar e tratamento após seu resgate. Regressarei um pouco para relatar como fora a libertação das regiões trevosas. Preciso explicar que as Furnas inferiores, local dominado por espíritos embrutecidos pelo ódio e situado em esconderijo subterrâneo, dentro do Vale dos Suicidas, é lugar de dificílimo acesso, até mesmo para os lanceiros da Legião dos Servos de Maria. Como Leila era reincidente no suicídio, situação que agravava o seu estado, a filha de Charles se vira raptada do Vale Sinistro para ser vítima de tormentos cruciantes, cujas técnicas eram aplicadas por seres especialistas em torturas psíquicas, que dominavam as consciências culpadas dos espíritos em verdadeiras prisões, nada deixando a dever às câmaras de torturas comuns à época da Inquisição na Terra. Enquanto Dom Carlos tocava piano comovido, orando por ela, Leila sofria amarrada ao pelourinho, onde seus algozes a torturavam. Seu resgate não se deu pacificamente como aquele descrito por Camilo Botelho no livro Memórias de um Suicida, e sim mediante confrontos. Os emissários da luz tiveram de requisitar auxiliares entre os encarnados em trabalho noturno de assistência e outros espíritos acostumados ao trato nas esferas mais densas para constituírem um grupo de busca. Esses agentes do bem, treinados para esse mistério, tiveram de invadir o território cercado e raptar a filha de Charles das Furnas, regressando com ela até que os lanceiros de Maria pudessem protegê-la. Nenhum dos espíritos com quem tinha convivência poderia acompanhar os lanceiros de Maria nas excursões de resgate pelo vale, pois esta prática requeria muito treinamento mental, muita vigilância e muita disciplina. E mesmo eles tinham os campos de ação limitados, respeitando o tempo de reequilíbrio mental de cada espírito. Devemos considerar também que ninguém poderia ser resgatado antes do tempo previsto, somente quando amadurecia, compreendia e pedia ajuda. Dom Carlos, que tinha estudado entre os mestres orientais, tinha alguma noção do sofrimento ao qual sua filha querida poderia estar passando, apesar de decorridos 10 anos após sua morte. Por isso ele não arrefecia na oração e pedidos por ela. Suas preces sentidas, sinceras e constantes, criaram um canal contínuo de vibrações benéficas e reconfortantes, que atingiam aquela que era prisioneira das câmaras de tortura.
Foi esse túnel de acesso que modelou uma espécie de corda fluídica capaz de alcançar Leila de seus agressores. Ela desmaiou no momento em que se viu livre das algemas que a prendiam e passou dos braços dos amigos que a resgataram aos braços amorosos de Roberto de Canalejas. Uma vez que era acolhida pelas preces de Dom Carlos e pelos apelos dela mesma, agora ciente da realidade espiritual. Só tive a notícia detalhada de seu resgate quando Leila já dormia havia 2 semanas no leito do departamento feminino do Hospital Maria de Nazaré, finalmente repousando após 10 anos de dores alucinantes e desesperos, reflexos de seu passado, de seu ato inconsequente, do remorso e da culpa que a consumia. Fui visitá-la quando despertou, dias depois, mas não pude adentrar os aposentos em que se encontrava. Por aqueles dias, receberia tratamento rigoroso, que exigia sessões delicadas de recomposição magnética e estava, como era de se esperar, muito sensibilizada de toda a situação. Cheguei aos jardins que cercavam o hospital com o coração renovado pela serenidade da paisagem, cercada por frondosas árvores e tomada por canteiros de rosas e açucenas. Roberto veio receber-me, pois sabia que viria. Estava bem agora, equilibrado, e podia-se dizer que crescera em sua evolução. Trajava-se à maneira dos hindus, conforme víamos se destacarem os estudantes daquela crença, comumente circulando entre tarefas e outros afazeres nas alas do hospital. Roberto me esclareceu que assim se trajava em virtude do curso que fazia de filosofia oriental. Confabulei com ele, que agora dava mostras de ter recuperado completamente a lucidez. Fiquei feliz por vê-lo sorrir ao me cumprimentar, como não via desde que Leila fugira. Pai Arnaud esperava por ti, embora soubesse que Leila não poderá receber-te. Ele tocou o meu ombro com as mãos aristocráticas e guiou-me a um banco do magnífico jardim. E enquanto conversávamos, podíamos ouvir os inúmeros pássaros que alegravam o hospital. E comecei a falar, sinceramente interessado no caso de Leila. És o médico dela? Como será o tratamento? Poderias esclarecer-me, visto que ainda me sinto responsável por ela? Roberto se sentou junto a mim e, tomado pela boa vontade que lhe era característica, passada a emoção de rever-me, explicou. Não sou o responsável direto pelo tratamento. Não poderia ser. Meu pai tem cuidado dela a pedido de Dom Carlos, desde quando fora bailarina tísica. Então, continuou a tratá-la aqui. Mas o que acontece nas câmaras magnéticas é uma tecnologia a qual desconhecíamos como médicos da Terra. Aqui somos apenas aprendizes desses métodos. Compreendo. Os trabalhos de recuperação do perispírito de um suicida demandam muito tempo nas câmaras magnéticas que recompõem os delicados fios fluídicos rompidos pelo terrível ato. Não seria diferente no caso de Leila, e ela se rendia ao tratamento com uma docilidade muito diferente de seu temperamento voluntarioso de quando encarnada, conforme nos assegurava o marido. Entendia-se comprometida e convalescente, devedora da lei de Deus. Ela hoje passa por uma reconstrução das delicadas fibras do coração, porque seu suicídio se deveu à infidelidade conjugal, embora me amasse sinceramente. Danificou juntamente com os delicados alvéolos pulmonares invadidos pela água impetuosa, o coração repleto de remorso, onde abrigava o merecimento da punição a que se impunha. Como sabes, Pai Arnaud,
O mesmo que acontece ao corpo físico neste ato violento, acontece com o corpo etéreo, que se ressente, maculando-se irremediavelmente. As impressões do afogamento ainda acometem Leila e se manifestam à maneira de epilepsia. Por orações de Dom Carlos, que nunca se esqueceu dela e edificou em seu nome uma associação de acolhimento à juventude feminina, foi resgatada com sucesso e, depois que despertou, está consciente do erro que praticou. Também pelas orações de nós todos, Leila aceita o tratamento numa passividade pouco característica dela. Ele fez uma pausa, pensando nas sérias implicações com que a esposa se comprometera. Depois continuou elucidando como se retirasse dos refolhos da alma das próprias experiências como suicida, que também fora as explicações. Os aparelhos magnéticos recompõem por meio das compensações fluídicas, reconstruindo lentamente o que foi danificado. Em Leila, os centros vitais se tornaram muito elásticos, distorcidos e não conseguem reter os intrincados ligamentos que harmonizam e equilibram os corpos perispirituais. Por isso, ela precisará de muitas sessões de recomposição, onde serão utilizadas as matérias etéreas colhidas da natureza terrena ou doadas pelas orações, à maneira dos passes magnéticos. Os centros de força cardíaco e frontal se encontram muito longe de se harmonizarem, e talvez, quando ela reencarnar, leve consigo a marca da catalepsia, da mediunidade descontrolada e dos problemas cardíacos. O suicídio reincidente, por afogamento na fuga dos compromissos amorosos assumidos, ruiu a imantação emocional que em novo corpo fará com que ela se torne extremamente sensível. Fugindo da aridez do assunto, ao qual não estava familiarizado por não ser médico como ele era, nem nunca ter trabalhado nos programas reencarnatórios, não fosse o meu próprio, perguntei pelo que mais tinha interesse em descobrir, o reencontro dos dois depois de tanto tempo. E como foi, caro filho, que Leila o recebeu quando despertou aqui no Hospital da Divina Senhora? Acaso pediu perdão? Retomou contigo os compromissos da terra, os quais traiu para a próxima encarnação? 2 lágrimas rolaram de seus olhos de indizível azul quando se lembrou daquele particular para relatar. Depois de breves minutos, prosseguiu. Trouxe-a nos braços quando chegou das regiões inferiores, mas estava desacordada, e assim permaneceu por mais de 1 semana. Depois que despertou, não me recebeu ainda, Pai Arnaud. Outros espíritos amigos que com ela estiveram, como Luiz e Olivier de Guzmán, trouxeram um recado para que eu não a procurasse, pois se sente tão envergonhada que não tem coragem de enfrentar-me ainda. Entra em crises, grita e se desespera se alguém diz que tenciono vê-la. Meu pai, Carlos de Canalejas, tenta apaziguar, sugere que me receba e peça perdão, mas ela, como se a loucura tivesse tomado outra vez, nada responde, apenas chora. Aguardo a oportunidade em que se refaça melhor para poder receber-me. Há muito queria dizer a ela que a perdoei. Não faltará oportunidade, meu filho. Tenho certeza de que o tratamento a recuperará, ainda que demande tempo, e ela virá procurar-te, quando estiver mais segura, pois sinceramente te ama. Eu lia nas lembranças dela as cenas românticas que desfrutaram e às quais, quando se viu arrependida, sempre recorria. Tenho certeza de que o amor que te devota é grande e sincero. Relatei a ele, então, o estado de Leila, saudosa da felicidade que desfrutara quando ainda era casada com ele.
Prestando atenção ao que dizia, percebi como é complexo o drama no interior do coração de Leila. Precisava realmente muito ainda aprender sobre a alma humana, quer dizer, então, da alma feminina? Tão sensível e instável, tão delicada, porém capaz das mais atrozes traições. Se meu filho do coração não seria recebido pela esposa, muito menos eu o seria tão cedo. Conformei-me com a visita ao grandioso hospital e com certeza me alegrei ao ver e falar livremente com meu filho Roberto. Conta-me o que andas fazendo por aqui. Estás estudando filosofia oriental? Perguntei, interessado em seguir também o aprendizado a que ele se dispunha. Atendo aos necessitados e continuo meus estudos no departamento de filosofia hindu, agora atraído pelas ciências da alma humana e de como os afetos repercutem nas fibras espirituais de nossos corpos. Interesso-me pelo apego e a insensibilidade, a compaixão e a transmutação pela fé. Preciso estar preparado para entender e tratar as mazelas psíquicas de Leila, quando ela aceitar conversar comigo. Ele disse, concentrado na teoria do que estudara, mas profundamente tocado pelo bem que queria àquela que era seu amor imortal. Não te detiveste ainda, meu filho, na vergonha de tia que ela te apega? Talvez, em nome desse sentimento, não te receba. Indaguei interessado no assunto, que de fato era novidade para mim. A vergonha é fruto do orgulho exacerbado e o orgulhoso, na verdade, tem medo de se expor e, quando se vê em erro, tendo de ceder e pedir perdão, fica constrangido, envergonhado, paralisado. É inevitável que Leila receba alguma lição de uma humildade como prova para sua nova existência física. Na certa, será recebida em família muito pobre, onde não terá oportunidade de instruir-se, nem a beleza que lhe será atributo, para não despertar a vaidade. Continuemos orando, Pai Arnaud. Não perco a esperança de que me receba muito antes desses programas reencarnatórios terem início, mas provavelmente também não poderá renascer junto a nenhum de nós. Quanto aos seus algozes, tem alguma notícia? Tenho orado por eles, principalmente por minha sogra, a Condessa Constância. Voltar a minha memória aos trabalhos de conscientização iniciados na Terra, nas reuniões experimentais que Dom Carlos promovia ou participava, e onde aqueles espíritos receberam as primeiras lições de amor e as relatei a Roberto. Depois comuniquei a ele que aqueles 3 espíritos, tanto Miguel Garcia quanto Rosária e Constância, não se comoveram com o tratamento. Então, os responsáveis pela reabilitação de tais delitos tinham deliberado que reencarnassem o mais breve possível e foram inseridos nas fileiras de regresso à Terra. Miguel Garcia, em pior estado, receberia as mais duras reparações. Rosária Maria e Constância estariam na mesma família, respeitando o afeto que nutrem sinceramente. Pode-se dizer que Constância não entendia o que se passava com ela porque enlouquecera de remorsos. Quanto mais era chamada a consciência de seus atos, mais a responsabilidade de suas palavras pesavam e o fardo demasiado a confundia. Dom Carlos lhe falou certa vez, em reunião mediúnica, tentando conceder-lhe o perdão pela carta que escrevera a Leila. Mas suas palavras foram inúteis. A Condessa de Guzmán, depois que desencarnara, também fixara seu pensamento no tempo de solteira, como Rosária e Miguel, acreditando estar em vigília ao castelo de Montalbán, preocupada com a jovem Nina. Quando foi participada pela veneranda Luíse de Guzmán de meu apoio como espírito familiar à sua casa terrena no seu breve estágio como filha de Dom Carlos,
Leila se comoveu como vinha acontecendo com ela ultimamente e aceitou me receber. Após ter completado 1 ano de tratamento nas câmaras magnéticas, fui chamado, então, por ela para acompanhar seu progresso como espírito e seu programa reencarnatório. Certa tarde, de esplendoroso azul, adentrei novamente o jardim ladeado por árvores frondosas, açucenas e rosas, e segui os caminhos de pedra que levavam à entrada principal da ala reservada aos convalescentes do sexo feminino. Marie de Nomières vinha comigo, pois que intermediava meu entendimento com Leila. Roberto não nos veio receber, porque se sentia por demais preterido por aquela que lhe devia explicações. Quando constatou que Leila não o receberia, porque não conseguia vê-lo sem se desequilibrar, viajou à terra indo amparar Dom Carlos na preparação do regresso às orbes celestes, daquele trabalhador do bem em nome de Jesus. Assim que entramos, chamou-me a atenção uma imagem excelsa e sublime, qual escultura de luz refletindo a porcelana da tez alvíssima da Mãe Santíssima, como se do alto ela nos abençoasse, muito semelhante à famosa pintura de Bartolomé Esteban Murillo. Era o original, e na terra víamos uma cópia da verdadeira expressão da arte. Como aguardava a veneranda Luíse de Guzmán, que iria me conduzir pelas intrincadas alas do hospital, aproveitei que adentrava uma das casas de Maria de Nazaré para orar por ela, agradecendo por estar ali. Eu me coloquei à disposição para ajudar. Minha companheira Marie elevou o pensamento e segui sua oração. Mãe de bondade e de misericórdia, agora que adentramos os pórticos desta enorme instituição de assistência, agradecemos as bênçãos aos desvalidos, aos loucos e desesperados que cometem o terrível ato do suicídio. Somente o vosso coração puríssimo, Senhora, e o vosso olhar caridoso poderia vasculhar as furnas inferiores, em nome da bandeira de vossa legião de servos, na busca caridosa por aqueles que mais necessitam da piedade divina. Em vosso nome, tantos trabalhadores acolhem, na sagrada ocasião de servir a Deus, os doentes do Espírito, sob vossa tutela. Ensinai-nos, Divina Mãe, a exercermos a vontade de Deus, nosso Pai, que não é outra senão que nos amemos uns aos outros. Marie estava em lágrimas quando terminou de orar. Eu também me emocionei diante das benesses derramadas sobre nós, vindas das magnânimas virtudes como as encontradas ali. Quando nos recompusemos da emoção, encontramos Luíse de Guzmán, que veio nos receber, saída de um dos aposentos internos. Caros Arnaud e Marie, fico feliz em saber que viestes atender ao chamado de vossa filha do coração. Leila está em clara recuperação. Os tratamentos a que se submete revertem lentamente seu quadro, e embora ressinta ainda os graves impactos de suas escolhas, está resignada e é alvo de nossa consideração por isso. Irão encontrá-la no departamento de convalescência feminina. Mas, por favor, não toquem no nome de Roberto, pois é seu ponto de maior sensibilidade. O cuidado com que a senhora de Guzmán nos dirigia a palavra evidenciava seu estado de preocupação com a convalescente. Não era novidade para nós que Roberto ainda não fora recebido por sua amada esposa, e, pelo que entendíamos, nem seria antes que ela se reparasse em sua consciência com o passado. Marie respondeu por nós dois. Estamos sabendo, caríssima irmã, que nosso filho do coração não pode ser rememorado, pois agrava o estado da doente. Ela se recorda com muito pesar do tanto que o magoou, embora ele tenha lhe dado o perdão há muito tempo.
Como sabem, Roberto está em viagem à Terra para acompanhar Dom Carlos em seus últimos anos, e só estamos esperando que este programa se cumpra para dar seguimento à reencarnação de Leila, pois que ele, Dom Carlos, pelo muito que a ama, também e pelo que tem orado, merece ajudar a decidir sobre seu futuro. Cremos que ele, que retorna sem outros débitos, terá rápida recuperação no regresso ao nosso plano. Vou acompanhá-los na visita, pois Leila tem se emocionado muito e está muito sensível. Devem estar sabendo também sobre o tratamento. Leila teve as tênues fibras dos centros dos sentimentos reconstituídas há pouco tempo, mas ainda se ressente. Caminhamos, eu e Marie, por corredores e adentramos outros pórticos em companhia do venerando espírito que nos conduzia e outros médicos de Leila. Na ala feminina, nós nos deparamos com outra pintura da Mãe Santíssima, retratada com um livro nas mãos, mostrando-o ao menino Jesus. Mais uma vez, vi que o quadro parecia saltar aos olhos e se transformar numa estátua viva. A imagem lembrava o quadro terreno que era obra de Raffaello Sanzio, o pintor renascentista italiano do século XIV, uma das encarnações de Frédéric Chopin. Leila estava deitada com a mesma displicência com que se jogava ao canapé durante as tardes em que lia nos salões do Palácio de Guzmán. Cumprimentou-nos sem sorrir e levantou as costas para aprumar a postura, puxando os lençóis que cobriam suas pernas. Era visivelmente, até mesmo a meus olhos pouco treinados para ler, os intrincados matizes do caráter humano. Um espírito condoído e triste que se resignara ao tratamento sem outra alternativa. Não ousei falar-lhe além dos cumprimentos e deixei que Luís de Guzmán iniciasse a conversa. Marie, no entanto, tomada pela emoção de revê-la, relembrava a menina de 10 anos que tinha sido deixada sob sua tutela quando se chamou Berthe de Somerville. Querida filha do coração, como estás? Sei que és obediente ao tratamento rigoroso que recebes, e só agora nos foi permitido vir ver-te. Por isso aqui estamos, como teus pais adotivos, oferecendo o nosso amor. Os lindos olhos azuis daquela criança que fora nossa filha adotiva e depois nora, quando cuidávamos da quinta de Numies, marejaram e 2 gotas do líquido translúcido escorreram pelas faces, agora pálidas e constrangidas dela. Não queremos agastar tuas emoções, querida Berthe, eu disse por fim. Ela respondeu-nos, lembrando imediatamente de nosso filho Henri. A vossa bênção, pai Arnaud e mãe Marie. Agora que fizesseis a caridade de vir ver-me, desculpo-me por não ter podido receber-vos antes, como ainda não posso receber Roberto. Por favor, entendei. As lágrimas continuaram a cair de seus olhos, embora não esboçasse nenhum soluço. Marie tomou-lhe as mãos, cheia de piedade, e as osculou com carinho materno que lhe era característico. Depois afirmou espontânea. Dom Carlos regressará em breve. Precisas melhorar para recebê-lo. Ele virá, e seu espírito mais uma vez triunfa na matéria, chegará resplandecente de luz. Então, anima-te, querida. Bem sabes que ele te ama. Ele que tanto tem orado pela tua recuperação, precisa encontrar-te em bom estado. Ao nome pronunciado de seu pai, Charles de Guzmán, a jovem sofredora ergueu os olhos com indizível expressão de ternura e alento. As lágrimas cessaram por completo, e ela então esboçou o que se poderia traduzir pelo primeiro ensaio de um sorriso, depois de muitos anos de sofrimento, mas mesmo o sorriso era triste. Os olhos dela brilharam como se refletissem sua lembrança do passado quando tivera amor e felicidade no aconchego do lar paterno. Tivera educação primorosa, orientação religiosa em nome do Cristo,
desfrutar a bênção da família, da beleza e da riqueza. Tudo isso foi levado junto com seu corpo físico pela correnteza do rio. O nome que Dom Carlos lhe dera, a jovem beleza desabrochando para a maturidade e a riqueza que garantiria seu futuro, mesmo que ela se tornasse tão beneficente como o pai. O turbilhão das águas entrando por suas narinas a sufocou novamente e ela tossiu para espantar as terríveis lembranças. Depois de breve socorro prestado pelo irmão Teócrito, que estava na ala feminina naquela manhã, ela retomou a palavra com certa dificuldade na voz. Sim, agora entendo, pai Arnaud, as lições que Charles me passava. Mandou que eu lesse no Evangelho o texto intitulado A Verdadeira Desgraça do Espírito Delphine de Girardin, e eu li, como quem lê por obrigação, desatenta e descrente de que houvesse tamanha prevenção contra a riqueza que mantinha o luxo e o conforto. Pouco entendi da grandiosidade da lição, no auge do orgulho de meus talentos, no máximo do egoísmo de minha felicidade. Tinha tudo e perdi. Fui talentosa e rebelde. Fiquei entediada com as vantagens de ser rica e pensava erroneamente: de que me adianta ser linda e rica se estou presa em meu próprio lar? Acompanhei de perto teus passos, minha querida filha do coração, como espírito familiar, reparando meu antigo erro. Pedi perdão por ter falhado, não achando acesso à tua mente para os conselhos que te demoveriam da ideia sinistra. Eu entendia perfeitamente o que ela descrevia, porque tinha presenciado o desenrolar daquela trama, mas mesmo assim, sabendo que pouco poderia ter mudado a influência negativa a que ela estava apegada, insisti em pedir perdão, ciente de que poderia ter feito mais e melhor. Leila limpou os olhos com o lencinho bordado, segurando minhas mãos entre as delas, a dela falou comovida. Eu é que peço perdão a todos vós que depositastes em mim as esperanças de harmonia da nossa grande família espiritual. Agora, novamente me atraso e tenho de voltar à terra para mais uma vida de resgates. As palavras lhe faltaram e ela novamente pareceu tossir e engasgar. Depois, a veneranda Louise deu por encerrada a visita, intercedendo boníssima. Não penses assim, minha querida. Teu destino não está selado para o mal. Deus quer que nos recuperemos de nossos erros, não quer punir ninguém. O trabalho em nome da caridade existe em todas as searas e serias útil em qualquer delas. O nome de teu pai, Charles, deve ser lembrado e ele retorna em breves meses. Também teu outro pai espiritual retornará, vindo de encarnação no Brasil, onde semeia amor e luz por onde passa. Após os passos dele, neste vasto campo de lutas, poderá operar em nome do Cristo e da caridade, seguindo a trilha que ele deixou. Trata-se de Carlos Felipe I, que hoje trabalha em nome de Jesus pelo Espiritismo. A jovem se lembrava num esforço de memória do benemérito espírito que a protegia havia muitos séculos. Depois que se recordou dele, teve a curiosidade de perguntar sob qual personalidade ele estaria encarnado, ao que foi prontamente respondida. Trata-se do médico dos pobres, o incansável doutor Bezerra de Menezes, que atende no Rio de Janeiro a todos que o procuram sem cobrar. É espiritista atuante e levou ao Brasil o exemplo de sua conduta. Quem sabe não poderia seguir para esse país, onde não tenho nem mágoas nem memórias de desvarios. Só queria pedir para renascer longe do furor das águas. A entrevista foi encerrada e passei a orar por aquele nome, Bezerra de Menezes, espírito que me era também conhecido de outras lides reencarnatórias.
Os programas de reeducação moral e de lembrança das lições evangélicas passadas a Leila por Dom Carlos seguiram-se à entrevista e acompanhei a sequência do seu despertar espiritual, que era feito por professores especialíssimos, como Epaminondas de Vigo, Aníbal de Silas e Souriomar. Ela se tornou aluna interessada e dedicada aos estudos, e quanto a mim, pude assistir às lições primorosas do Evangelho, ciente de que ali se passavam cenas do passado inesquecível para aqueles espíritos que conviveram com o Mestre. A cada menção à vida do Cristo, Leila experimentava nova onda de emoção, quando buscava nos recônditos de sua alma a voz cansada de seu querido Charles explicando. É amor como este que sentes por mim que nosso Mestre Jesus tem por toda a humanidade. Jesus compreende que essas atitudes e posturas que tomamos às vezes são frutos da ignorância das leis de Deus muito justas. Mais uma vez as lágrimas banharam seu rosto perfeito, lavando seu espírito, porque agora compreendia o valor dos ensinamentos de seu pai. Se algo das lições tinha se fixado na sua memória, era porque ela não tinha desperdiçado de todo o tempo. A aluna desatenta que fora, agora compensava relembrando o carinho com que as lições que lhe foram passadas, as mesmas que revia agora nos lábios dos instrutores. A vida de Jesus e as lições do Evangelho surgiam diante de sua visão dilatada de espírito. E Leila as compreendia, enquanto a voz de Dom Carlos ecoava em sua mente como um conselho brando e amigo, fazendo eco em suas emoções. Se estivesses entre os caídos e doentes, que amparo em meu hospital, eu cuidaria de ti.